Fala galera, estamos de volta para mais uma aula do nosso projeto Terra de Sabidos, tá certo? Professor Edson Oliveira, professor de ciências de vocês, tá certo, gente? Um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês para mais uma aulinha do nosso projeto. Espero que vocês estejam aproveitando bem, e estejam aprendendo, estejam desenvolvendo o conhecimento de vocês, né? Só reforçando, quando a gente estiver lá nas questões, vocês pausem o vídeo, tentem resolver as questões e só depois vocês acompanham a resolução, tá certo? Então, sintam-se em casa para estudar com a gente, tá? Aproveitem o projeto, né? Um projeto grandioso de aulas aí para vocês reforçarem os conhecimentos de vocês, tá certo, gente? Então, aproveitem com afinco, se dediquem, se apliquem, tá certo? E a educação muda vidas, tá certo? Estuda que a gente passa, tá? Nos projetos da vida de vocês, tá certo? Então, um abraço e vamos começar essa aulinha aí, tá certo? Na aula passada, a gente estava vendo a parte da Terra e suas características, a gente viu a parte da crosta terrestre, a gente viu a parte do manto, né, as suas principais características, e a gente começou a ver, a gente iniciou a parte do núcleo, né? Então, a gente vai concluir a parte do núcleo e vamos resolver uma bateria de questões para poder realmente ajudar e fixar o nosso conhecimento. Tá certo, galera? Então, vamos juntos. Vamos lá. Muito bem, galera. Então, o núcleo. O núcleo é a parte mais interna da Terra, né? A gente sabe que a Terra tem a crosta, né? A parte superficial ali da Terra, onde a gente desenvolve as nossas atividades, né? Os nossos trabalhos, a nossa vida, né? Do cotidiano. Enfim, tudo, né? A gente está ali com a nossa família, a gente vai para as horas de lazer, a gente sai para passear. Enfim, a gente realiza todas as nossas atividades, seja de trabalho, seja de lazer, seja de passeio, seja o que for, né? Todas as nossas atividades estão ali realizadas aqui na crosta terrestre, que é onde a gente vive, né? É a região onde a gente vive, ok? Depois tem o manto superior, manto inferior. O manto superior tem uma composição pastosa, o manto inferior uma composição líquida, né? A descontinuidade, que é a transição de uma região para outra, nós temos da transição da crosta para o manto, nós temos a descontinuidade de Mohorovičić. Depois nós temos a transição da região do manto para a região do núcleo. Nós temos a descontinuidade de Waite-Gutenberg, né? Então, muito bem. Então, é bom vocês fixarem esses conteúdos que a gente vai trabalhar isso bastante lá nas questões, tá certo? Vamos continuar, então. Camada mais interna do planeta, tá certo? Então, o núcleo é a camada mais interna do planeta, tá certo, gente? Ela é basicamente formada por ferro e níquel, né? São os elementos cruciais dessa região, ferro e níquel. São os elementos que são encontrados nessa região, né? Ferro e níquel. Ela é dividida em núcleo externo e núcleo interno, tá certo? Enquanto a gente viu que o manto, a gente tem o manto superior e o manto inferior, certo? Aqui no núcleo, a gente vai ter o núcleo externo e o núcleo interno, ok? Também é dividido também em duas regiõezinhas também, o núcleo, ok? A parte externa do núcleo possui temperaturas próximas a 3.000. A gente viu que lá no manto nós tínhamos uma temperatura aí em torno de até 2.000 graus. Já aqui no núcleo, as temperaturas podem chegar até próximas a 3.000. Então é muito quente, gente. É uma coisa assim terrível. Porque a gente está a uma temperatura de 40 e poucos graus, a gente já fica sem suportar, sem aguentar, né? Não é verdade? Imagina uma temperatura dessa. Então, por isso que é complicado de você conseguir realmente estudar com mais propriedade essas regiões, né? Porque são regiões muito quentes. São regiões que apresentam temperaturas elevadíssimas, né? Então, acaba criando muitos empecilhos, né? Muitas dificuldades para você conseguir estudar com mais propriedade essas regiões, né? Você conseguir explorá-las com mais propriedade. E possui uma composição líquida. Então, veja só, a gente viu que lá no manto, o manto inferior, né, ele tem uma composição líquida. Aqui, no núcleo, na sua parte externa, também terá uma composição líquida, tá certo? E a temperatura pode chegar até 3.000 graus. Então é muito quente, é muito complicado de se explorar essas regiões. E o núcleo interno, apesar de registrar temperaturas de até 6.000, é sólido. Veja só, gente.
Apesar das temperaturas aí serem muito maiores, ó, as temperaturas podem chegar até 6.000 graus, mas a sua composição é sólido. Por que é sólido? Por conta da pressão, né? A pressão é tão elevadíssima, é tão elevada, a pressão é tão elevada, né? Pontos elevadíssimos, que a sua consistência passa a ser sólido, né? Então é uma questão física, beleza? Então nós temos aqui o núcleo externo, tá certo? Com a composição líquida, e nós temos o núcleo interno com a composição sólida. Apesar de chegar a uma temperatura 2 vezes maior, né, que o núcleo externo, tá certo? Mas a sua composição ela é sólida, beleza? Muito bem. A camada menos conhecida do planeta realmente por questões físicas, né, como a questão da temperatura, é impossível de se chegar até lá. É impossível de conhecer os detalhes dessa região, né? Então, devido a essa questão de temperatura, de pressão, entre outros fatores, a camada do núcleo ela é a menos conhecida do planeta. Né? Porque você não tem como você criar um aparelho que consiga chegar lá. Uma pessoa jamais vai conseguir chegar até lá. E aparelhos também jamais vão conseguir chegar lá também. Porque o que chegar lá derrete. Tá certo? Então é complicado você conseguir explorar, desmembrar todos os detalhes dessas regiões, tanto o núcleo quanto o manto, né? Porque são regiões muito quentes. Beleza, então agora vamos, né, fazer muita questão para poder a gente fixar melhor nosso conhecimento. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos fazer aqui nossas questõezinhas, tá certo? A crosta terrestre é a menor camada em espessura do planeta Terra, certo? Nós temos aqui a crosta, depois nós temos o manto e aqui nós temos o núcleo, certo? Nossas 3 camadas. Ela é dividida nas porções continentais, né? Continentais e oceânicas, né? A parte que tem terra é a parte que tem água. E possui um papel fundamental no desenvolvimento das nossas atividades. Claro, as nossas atividades, né? Desenvolvimento das nossas atividades são realizadas na crosta terrestre. A crosta terrestre também é chamada de, eu falei para vocês lá no início da nossa aula, né? Na nossa outra aula, né? A nossa aula inicial sobre terra. Que a crosta terrestre ela também é chamada de quê? Ela também é chamada de, vamos lá, letra A, biosfera. Ela é chamada de biosfera? Não, gente. A gente viu nas nossas aulas. A gente viu lá nas nossas aulas iniciais lá do curso que biosfera é o globo, né? O todo, né? Mas não é a crosta terrestre. É litosfera? Sim, com certeza. É a nossa litosfera. Então, nossa resposta é a letra B. Não é mesosfera, troposfera, endosfera. Não tem nada a ver. Então, nossa resposta da nossa primeira questão é a letra B. Beleza? Então, só dando mais uma dica, tá, gente? Quando vocês forem resolver as questõezinhas, pausem e tentem resolver. Aí depois vocês voltem para acompanhar a resolução. Ver se vocês acertaram, se erraram e etc e tal. Beleza? Vamos continuar. Tá aí, ó, letra B. Litosfera. Segunda questão. A camada intermediária do planeta Terra é a de maior espessura, ou seja, ela tem uma maior densidade, né? Ela tem um englobamento maior, né? Sendo formada por diferentes tipos de rochas, né? Diferentes tipos de rochas, que sofrem influências das altas temperaturas internas do planeta. Essa camada recebe o nome de quê? Gente, a crosta terrestre é chamada de intermediária? Não. Não. A crosta terrestre ela é a camada externa, né? Mais externa. Não é interna. Ele quer saber a camada interna, né? A camada intermediária do planeta Terra. Camada intermediária. É a litosfera? Não, a litosfera é a mesma crosta terrestre, né? Também está descartada. Biosfera, muito menos. Hidrosfera, nada, né? Hidrosfera é tudo que tem água, né? É água. Então só sobrou o quê? Só sobrou o manto. Então o manto é a nossa resposta. Então a resposta da segunda questão, letra A. A de amor. Vamos lá, vamos para a próxima. Tá aí, ó. Letra A.
Terceira questão. A astenosfera é uma pequena porção do manto superior. Ó, a astenosfera é uma pequena porção do manto superior. Localizada logo abaixo da crosta terrestre, que possui características plásticas na sua formação. A astenosfera é responsável pela... Pessoal, a astenosfera ela é formada, é uma região... Aqui, ó, a astenosfera. A astenosfera ela é uma região formada pela crosta terrestre, certo? E pelo manto superior, certo? Então essas duas regiões, a crosta terrestre, que é a camada externa da Terra, e o manto superior, que é uma das partes do manto, né? Essas duas regiões unidas, elas formam a astenosfera, tá certo? E elas são responsáveis exatamente pelo deslocamento das placas, as placas tectônicas, tá certo? A gente viu que a crosta terrestre, ela é fragmentada, né? Ela é bastante fragmentada em várias partes. Essas partes são chamadas de placas tectônicas, tá certo? Então, o deslizamento dessas placas, né, uma pode colidir com a outra, tá certo? Elas se deslizam exatamente ali na questão do magma, né? Que é formado pelo manto superior, tá certo? Então, quando você tem a crosta terrestre junta com o manto superior, nós temos o que chama-se de astenosfera. E essa astenosfera é responsável exatamente pelo deslocamento das placas tectônicas, tá certo? Então, com esse conceitozinho, né, com essa explicação, dá para a gente resolver a questão. Então, veja só, letra A astenosfera é responsável pela diminuição dos tremores? Não. Pela movimentação das placas tectônicas que formam a litosfera? Com certeza. Já está aqui a resposta, a letra B. Constituição rochosa da superfície da costa? Não. Formação de rochas magmáticas? Não. Emissão de ondas do campo magnético? Nada a ver, né, gente? Então, resposta é a letra B. Então, a astenosfera é composta pela crosta terrestre e pelo manto superior. Belezinha, galera? Então fica essa dicasinha para vocês aí, para vocês anotarem e guardarem para vocês. Tá certo? Vamos para a próxima. Aí, letra B. O tracinho é um composto pastoso, veja só. Vamos grifando aqui as dicas, né? É um composto pastoso formado pela liquefação das rochas no interior do planeta Terra. Olha, ele está falando que é no interior do planeta Terra. Em especial no manto. Por meio do seu resfriamento. São formadas as rochas ígneas. Pessoal, as rochas ígneas, a gente vai estudar elas mais lá na frente, quando a gente for ver os tipos de rochas, tá certo? A gente vai detalhar essas partes aqui, o que é rocha ígnea, o que é rocha magmática, rocha sedimentar, rochas metamórficas, né? A gente vai detalhar elas bem na nossa aula de rochas. Qual o termo que completa corretamente a lacuna acima? Veja só, gente. Ele quer saber qual é a estruturazinha, né? Que é formada por composto pastoso no interior do planeta Terra. E sai exatamente do manto. A gente viu lá na nossa aula que o que sai do manto é o quê? É exatamente o... Exatamente, gente. Muito bem. Eu ouvi aí você falando. É o magma. Magma que sai lá, aquele líquido pastoso que sai do vulcão. Então, letra A, vapor? Não. Letra C, granito? Também não. Letra D, ferro? Não. Só pode ser o magma. Então, a respostinha da nossa quinta questão é a letra
B. Letra B de bola. Certo, galera? Vamos para mais uma. Qual é o nome da descontinuidade que marca a transição entre a crosta terrestre e o manto? A gente viu bem detalhado, não foi, gente? A região que marca a transição entre a crosta e o manto é Pacífico? Não. Násica? Também não. Gutenberg? Não. Gutenberg é outra descontinuidade. Também não tem nada a ver. Então só sobrou letra A. Mohorovičić. Essa é a descontinuidade, né? Essa é a transição que passa da crosta terrestre para o manto. Então a resposta certa, letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Tá aí, letra A. Sexta. O núcleo é a camada mais interna do planeta Terra. Com relação ao núcleo, assinala a afirmativa correta. Certo? Pessoal, letra A. O núcleo é dividido em 3 porções, em razão da sua composição. Gente, o núcleo é dividido em 3 regiões? Claro que não, né? A gente viu bem detalhado esse detalhe. Então, a letra A está descartada. Letra B. O núcleo é formado basicamente por ferro e níquel. Foi isso que a gente viu? O que vocês acham? Vamos analisar as outras. Letra C. O núcleo está localizado logo abaixo da crosta terrestre. Não, gente. A gente viu que logo abaixo da crosta terrestre nós temos o manto. Então, a letra C também está descartada, tá? Vamos retirar ela aqui também. Letra D. O núcleo possui uma parte externa, sólida e extremamente rígida. Foi assim que a gente viu? Não, né, gente? Então, a letra D também está descartada. Letra E. O núcleo possui uma parte interna, líquida, formada por magma. Não, magma. O magma é lá do manto, né? É do manto e não do núcleo. Então, também está errado. Então, só sobrou a letra B. O núcleo é formado basicamente por ferro e níquel. Então, a resposta certa, letra B. B de bola. Vamos para a próxima. Sétima questão. As camadas da Terra formam uma complexa estrutura que resulta em diversos fenômenos geográficos. São fenômenos que possuem influência dos processos que ocorrem no interior da Terra, exceto... Então, veja só, gente. A gente vai ver aqui as alternativas, a gente vai ver alguns fenômenos que estão relacionados com a Terra. A gente vai marcar aquele que não tem nada a ver com os fenômenos da Terra, tá certo? Grifem bem essa palavra aqui, ó, exceto, para que vocês não passem despercebidos, beleza? Então, veja lá. Falhamento de placas tectônicas. Placas tectônicas tem alguma coisa a ver com as camadas da Terra? Sim, né? A gente viu muito bem esse detalhe, né? Então, a letra A também está descartada. Formação de rochas magmáticas. Tem alguma coisa a ver com as camadas da Terra? Tem sim. Então também está descartado. A gente quer o que está errado. Letra C. Ocorrência de tremores. Pode acontecer tremores na Terra? Pode acontecer sim. Né? Então também está descartado. Pode acontecer processo de erupções. Erupção de vulcões? Claro que sim, né, gente? O magma que sai lá do manto é exatamente um processo que acontece com os vulcões. Né? Então também está descartado isso aqui. Então, realmente só sobrou a letra E. Aumento de precipitação terrestre. Precipitação é chuva, né? Precipitação aqui é chuva. Então, isso aqui está fora. Então, realmente, a resposta certa é a letra E. Beleza? Vamos para a próxima. Oitava questão. A partir das características da camada terrestre, pode-se afirmar que a crosta terrestre é formada por uma única placa tectônica? Foi assim que a gente viu, gente? Não, né? Então tá fora isso aqui. O núcleo é formado por magma, um estado líquido pastoso? Não, gente. O magma está lá no manto, né? Então também está fora isso aqui. O manto é responsável pelo magnetismo. Não, a gente viu que magnetismo, né? Magnetismo, ó, magnetismo, isso aqui está no núcleo. Magnetismo está associado ao núcleo, beleza? Aqui, ó, núcleo. Então, isso aqui também está errado. Letra D, o manto é uma camada sólida formada por ferro e níquel. Não, isso aqui é o núcleo, né? Então, também está fora. A crosta terrestre é a camada mais externa do planeta Terra, com certeza, né?
Então tá aqui, letra E, nossa resposta. Beleza, galera? Vamos lá, firmes e fortes. Vamos para a próxima. Vamos para a nossa última questão. Considerando a figura abaixo, apresentando as diferentes camadas geológicas da Terra, identifique a correspondência correta das camadas. Então aqui nós temos uma figura, nós temos aqui um corte nela, né? Ó, e aqui nós temos algumas regiões, tá certo? Nós temos aqui a região 1, região 2, região 3, a região 4 e a região 5. Ele quer que a gente aponte o nome dessas regiões aqui, ó, tá certo? Nós temos aqui o planeta Terra com esse corte, para a gente poder observar aqui as partes internas. Então vamos lá. 1 é o núcleo térmico. Gente, a gente viu alguma coisa falar sobre núcleo térmico e núcleo adjacente? Não, né, gente? Então já descarta essa letra A. O 1 é o núcleo. O 2 é o núcleo posterior. A gente viu alguma coisa sobre núcleo inferior, núcleo posterior? Também não, né, gente? Então isso aqui também já está descartado, né? Manto aquecido. A gente viu alguma coisa sobre manto aquecido, manto esfriado? Não, né? Nada a ver. Isso aqui é só para confundir vocês. Então está fora também. A letra C. O 1 é o núcleo. O 2 é o esferoide. Gente, a gente viu alguma coisa sobre esferoide? Também não, né, galera? Então também está fora isso aqui. Está descartado. Letra D. O 1 é crosta elipsoidal. Pessoal, a gente falou alguma coisa sobre elipse? Claro que não, né? Então também já está descartada essa letra D. Fora. Então só sobrou a letra E. O 1 é o núcleo interno, realmente. Aqui, ó. Isso aqui é o núcleo, né? Ó, o núcleo interno e o núcleo externo. Certo? Então, o 1 é o núcleo interno, o 2 é o núcleo externo. O 3, aqui nós vamos entrar agora no manto. Aqui o 3 é o manto inferior, o 4 o manto superior. E o 5 só pode ser a crosta. Exatamente. Então nós temos aqui a letra E como a nossa resposta. Tá certo, galera? Tá aí. Pronto. Então com esse nós encerramos a nossa bateria de questões sobre a parte da Terra. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Estudem, se dediquem em casa, tá? E um abraço para todos vocês, tá certo? E fiquem com Deus e até a próxima, galera.